Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos retomar aqui alguns conteúdos que foram abordados em sala de aula e que possivelmente estarão na nossa prova. Tá? Vamos lá. Começando por área de figuras planas. Primeiro eu vou retomar aqui duas figuras importantes, só para a gente relembrar aqui. Desconsidero o desenho. Desenhar onde eu estou desenhando aqui não é fácil. No caso, essa é o retângulo, né? E essa outra aqui, como vocês bem devem lembrar, é um trapézio. Vamos lá. Para calcular a área do retângulo, fácil, né? Base vezes altura, sempre. Já para calcular a área de um trapézio, aí vai precisar do base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Lembrando, tá? Base maior e base menor. Professor, se tiver invertido, não tem problema, continua sendo. O menor, obviamente, vai ser a base menor, o maior vai ser a base maior e acabou. Já no retângulo não tem isso, é uma base aqui, outra base aqui e tal, então não muda, né? Então, vamos... Eu usei esse exemplo em sala de aula, eu gosto dele porque ele trabalha bem o conceito de trapézio, né? Aquela história lá do fazendeiro, tal, comprou uma fazenda e quer descobrir qual é a área da sua fazenda, né? Porque ele só tem as medidas. Quais são as medidas? 15 quilômetros, por exemplo, né? 7 quilômetros e tem uma altura aqui de, sei lá, 6 quilômetros. Lembrando que essa altura, ela pode ser aqui, pode ser aqui, enfim, qualquer um desses lugares, daqui até aqui, que desça formando um ângulo de 90 graus com a base maior. Aí, para calcularmos a área dessa figura, bem simples, né? Coloquei agora há pouco, base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Só substituir, pessoal. Base maior, 15 quilômetros. Então, 15 mais base menor, é a de cima, 7 quilômetros. Vezes a altura, que é esse trecho aqui, que é 6. Tudo isso dividido por 2. Então, o que é que eu posso fazer? Esse 6 eu posso dividir com esse 2, né? Corto aqui. E 15 mais 7 dá 22. 22 vezes 6 dividido por 2, 3. Isso daqui vai dar 66 quilômetros, né? Tá certo isso? Não, por quê? Tá faltando o quê? A gente sempre vai ter que colocar aqui, quando estivermos falando de área, o númerozinho 2 aqui em cima, tá? Para dizer que é uma área. Então, 66 quilômetros quadrados, não esqueçam disso, tá bom? A outra questão, né, que eu coloquei, acho que eu trabalhei com vocês também, é aquela lá, um prefeito vai fazer um evento na sua cidade para comemorar o aniversário da cidade, por exemplo. Pode ser aniversário, emancipação, o que quer que seja, festa da padroeira, mas vamos lá. Ele vai reservar o campo da cidade, por exemplo. E suponhamos que o campo tenha 110 metros por 40 metros, por exemplo. O Corpo de Bombeiros fez uma análise da área e disse que, para que essa festa ocorresse de forma segura, seria necessário que cada metro quadrado fosse ocupado por no máximo 4 pessoas, certo? Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer é descobrir quantos metros quadrados eu tenho aqui. Fácil, né? Que figura é essa? Um retângulo.
E a área do retângulo é base vezes altura. Logo, 40 vezes 110, que vai dar 4.400 metros quadrados. Ora, se o bombeiro falou lá que cada metro quadrado tem que ter no máximo 4 pessoas, e a gente quer saber quantas pessoas podem participar dessa festa com segurança no máximo, o que é que eu vou fazer? Vamos lá. 1 metro, 4 pessoas. 2 metros, 8 pessoas. 3 metros, 12 pessoas. O que é que eu estou fazendo? Eu estou só multiplicando por 4. Então, vou fazer a mesma coisa aqui com o 4.400. Vou multiplicar por 4, que no caso vai dar 4.400 vezes 4, 17.600. Só a gente pensar que 4 vezes 4.000 dá 16.000, 4 vezes 400 dá 1.600, então 16.000 mais 1.600 vai dar 17.600 pessoas. Ok, então esse exemplo também deixa bem evidente o uso da área do retângulo, assim como esse a gente pode usar a área do trapézio, tá legal? Então vamos lá, dando continuidade. Vimos também volume de figuras espaciais, né? Então tem uma questão que diz o seguinte: uma fazenda, vou até melhorar aqui. Uma fazenda possui silos de armazenamento. O que seria isso? São galpões nesse formato aqui, gigantes, bem altos, onde são armazenados grãos, enfim, a colheita, né? Aí ele dá algumas medidas para a gente. 3 metros aqui, 12 metros aqui, e aqui embaixo 3 metros, certo? Então veja só, eu tenho essa figura grandona aqui, que tem 12 metros de altura, e essa outra menor, tem 3 metros de altura. O primeiro passo é identificar essas figuras. Bom, essa daqui é um cilindro, né? E essa daqui é um cone. Vamos lembrar aqui quais são as áreas de cada um. O volume do cilindro é a área da base vezes a altura. O volume do cone é a área da base vezes a altura. Porém, o cone tem um detalhe, né? Dividido por 3, certo? Então veja que aparece a área da base nos dois. E perceba também, ó, vamos olhar para o cilindro, quem é a base? Base é isso daqui, né? E o cone, quem é a base? Base do cone é essa daqui. Se percebermos, se a gente olhar bem, essa região aqui do cone, que seria a base do cone, é a mesma dessa daqui, né? Então, se a gente encontrar uma, automaticamente vai estar encontrando a outra. Mas o que é que o enunciado quer, na verdade? Ele disse que existe um caminhão que transporta 20 metros cúbicos por viagem, certo? E ele quer saber, com esse silo cheio, quantas viagens esse caminhão precisará fazer. Bom, se aqui dentro tivesse 20 metros cúbicos, quantas viagens esse caminhão precisaria fazer? Uma só, né? Se tivesse 30, aí precisaria fazer duas. Ah, professor, não em meia. Não, não. Como é que eu vou fazer uma viagem em meia? Faço a primeira, volto, aí pego, e quando estiver indo na segunda eu paro no meio do caminho? Não dá, né? Então a gente teria que fazer duas para completar. Então a ideia vai ser essa. A gente precisa descobrir quantos metros cúbicos tem aqui dentro para poder fazer a relação com o que o caminhão comporta. Então vamos lá. Acho que o primeiro passo mais interessante aqui para a gente
é calcular a área da base, já que ela é comum tanto ao cilindro quanto ao cone, então vamos calcular a área da base. Como é que a gente calcula a área de uma... Eita, que figura é essa? A gente nem viu no slide anterior, né? Isso é uma circunferência. Como é que um círculo, como você queira colocar, como é que a gente calcula a área de uma circunferência, a área de um círculo? Π vezes r ao quadrado. Professor, mas quem danado é π? Vamos usar o π igual a 3, tá? Π igual a 3. Aí, vamos continuando na questão. O que é o raio? Que danado é esse raio? Raio, pessoal, é uma medida, é um segmento, né? Que vem do centro de uma circunferência, um círculo, e vai até qualquer ponto da sua extremidade. Vai ser sempre o mesmo, tá? Nesse caso aqui é 3, ok? Então, vamos substituir a área da base. Vai ser π, que é 3, vezes r ao quadrado, que é 3 ao quadrado. A área da base vai ser 27 metros quadrados, ok? Bom, primeira parte para a gente resolver isso, já fizemos. Agora vamos calcular os volumes mesmo. Volume do cilindro. A área da base vezes a altura. A área da base a gente já tem, a altura a gente já tem. Então, 27 vezes 12. Volume do cone. A área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base a gente já tem, vezes a altura do cone. Essa medida aqui, ó, que eu puxei a setinha, é 3 também. Vezes 3, dividido por 3. Professor, esse 3 sempre vai estar aí? Sempre vai estar aí. Ele é da própria fórmula, tá? Aqui eu já posso cortar aqui, ó. Chai, chai, né? Vai ficar o quê? 20, coloquei 23 aqui, perdão, é 27, tá? 27 metros cúbicos. Veja que agora a gente está falando de volume, então é metro cúbico, tá bom? E aqui em cima, 27 vezes 12 vai ficar... Bom, 27 vezes 10 é 270. 2 vezes 27 é 54. 270 mais 54 vai dar 324. Então, pessoal, a gente encontrou o volume desse cilindro e o volume desse cone. Para encontrarmos o volume do conjunto, que é que a gente precisa fazer agora, é só somar os dois. Então, 300 e... Eita, eu inverti aqui também, né? 24. Somando os dois aqui, 324 mais 27, 1, sobe 1, 5, 3 metros cúbicos. Acabou a questão? Não. Por quê? Porque eu descobri a capacidade dentro dessa figura. Porém, lembram que tem a questão do caminhão? Então, cada caminhão, ou melhor, esse caminhão, ele transporta 20 metros cúbicos por viagem. E eu tenho aqui 351 metros cúbicos. Então, é só dividir um pelo outro. Dividido por 20, vai dar 1, sobra 15, não dá abaixo 1. Vai dar 7, sobra 11, não dá abaixo 0. 5, sobra 10 e 4. Ou seja, ele teria que fazer 17 viagens e meia, né? Não dá para fazer 17 viagens e meia, então o mínimo de viagens que ele precisará fazer será 18 viagens. Ok? Vamos seguindo. Então, entremos agora na parte de trigonometria. Trigonometria, que basicamente é o estudo triângulo retângulo. Basicamente é o estudo do triângulo retângulo. Mas o que danado é o triângulo retângulo? É esse bicho aqui, né? É esse triângulo, na verdade, que é composto por um ângulo
reto, que é esse ângulo aqui, que tem a medida de 90 graus. E esse ângulo ele se divide em lados, né? Todo triângulo tem 3 lados, porém o triângulo retângulo tem a sua particularidade, que seria o quê? Ele tem aqui uma hipotenusa e aqui 2 catetos. Como é que a gente determina que é a hipotenusa? É fácil. O lado da hipotenusa vai ser o lado que está de frente para o ângulo reto, tá? Ou seja, o ângulo reto vai estar sempre olhando para a hipotenusa. E os outros dois são os catetos, os lados que partem do ângulo reto. O ângulo reto está aqui, né? Então, esse lado aqui que parte do ângulo reto é um cateto e esse aqui é outro cateto. E, visto isso, depois chegamos num tal de teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. O que é que diz esse teorema de Pitágoras para a gente? Bom, ele diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Como assim? Eu não entendi nada. Vamos pegar um exemplo? Vou pegar um triângulo aqui. Ai, professor, mas esse triângulo está diferente. Pessoal, não importa, ele pode estar de ponta cabeça. Se tiver o ângulo reto aqui, vai ter a nossa hipotenusa e os catetos, tá? Então, imagina esse triângulo aqui, beleza? Eu sei que esse lado aqui vale 3 qualquer coisa, vamos colocar 3 metros. Esse daqui vale 4 metros. E esse daqui eu não sei, mas eu quero descobrir como é que eu vou fazer isso. É só aplicar na fórmula. Como é que eu vou aplicar na fórmula? Eu preciso identificar quem são os catetos e a hipotenusa, que aqui está fácil, né? X é a hipotenusa e 3 e 4 são os catetos. Então vamos lá. Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa, que é a hipotenusa? X. Então x ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. X ao quadrado é igual a 25. Esse 2 que está aqui como uma potência vai passar para o outro lado em sua operação inversa. Qual é a operação inversa da potência? É a raiz. E a raiz de 25 a gente conhece que é 5, né? Então, essa é uma forma de aplicação do Teorema de Pitágoras. Tá? Essa é uma forma de aplicação. Vai ter uma questão na prova que tem um contexto, né? Tem um contextozinho, é uma questão de Enem, mas é uma questão de Enem bem simples. Tirando essa parte chata aqui do texto, que o Enem coloca desnecessariamente, mas tirando essa parte, o enunciado em si ele é simples. Então você vai chegar num triângulo retângulo desse, tá? Eu ainda dei uma modificada na questão para facilitar para vocês e no resultado vai usar o teorema de Pitágoras, tá bom? E chegando agora ao último assunto, mas não menos importante, razões trigonométricas, né? Então, o que precisamos lembrar? Seno de um ângulo alfa, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno de um ângulo alfa, cateto adjacente sobre hipotenusa. E tangente de um ângulo alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. O que bexiga é cateto oposto, professor? Só ensinou agora que era cateto, já apareceu um tal de um oposto, um adjacente. Não sei nem o que é isso. Vamos ver aqui, vamos pegar um exemplo.
Pegar essa situação aí, vamos chamar aqui de, inicialmente, A, B e C, tá? Já conseguimos identificar que aqui é a hipotenusa, né? Ó, tá de frente para o ângulo reto. E aqui são dois catetos. Bom, primeiro, veja que eu tenho dois ângulos aqui, 30 e 60. Tá? Eu vou escolher como referência inicial, tá? Esse ângulo de 30 graus aqui. Então vamos olhar para ele. Com relação a esse ângulo aqui, lembre-se que aqui a gente tem um cateto e aqui a gente tem outro cateto, né? Com relação a esse ângulo, eu tenho duas opções para cateto, oposto e adjacente. Com relação a esse ângulo, esse cateto aqui, ele é oposto ou é adjacente? O que é algo oposto? É o que está do outro lado. Então, veja que ele está do outro lado. É que nem a hipotenusa para o ângulo reto, né? Então aqui é a mesma coisa. Esse ângulo está do outro lado, ou esse lado está do outro lado do ângulo de referência, o ângulo referencial. Então esse cateto ele é oposto a este ângulo aqui, tá? E ele é adjacente, esse daqui, né, no caso, ele é adjacente. Por quê? Porque ele parte desse ângulo. O ângulo está aqui, ó, esse cateto está partindo desse ângulo, né? Então é assim que a gente determina. Agora vamos olhar para esse outro aqui, vou até mudar a cor. Com relação ao 60, ó, vou piscar de amarelo aqui para vocês entenderem. Agora com relação ao 60, esse cateto aqui, ele é oposto ou adjacente ao 60? Ele vai ser o oposto, ó. Então, colocar de azul, cateto oposto. Logo, esse daqui vai ser o cateto adjacente. Então, essas são as definições que a gente vai precisar usar, tá bom? Agora vamos trazer um exemplo, uma situação mais concreta aqui para a gente. Eu tenho aqui, por exemplo, isso daqui vale x, a hipotenusa, e eu não sei qual é, né? Eu quero descobrir, e aqui vale 5. Sei lá, vamos ver o que acontece. Como é que eu vou fazer? Eu tenho esses dois dados. Se eu tivesse esse daqui, eu jogava um Pitágoras aí e estava tudo certo. Mas eu não tenho, então vou ter que usar razão trigonométrica, né? Como? Pessoal, o que é que a gente tem? Olha que eu vou escolher esse ângulo aqui como referência, tá? Vou escolher esse ângulo aqui como referência. Então, para esse ângulo aqui, esse cateto é o cateto oposto. Então, cateto oposto é igual a 5 e x, perdão, e a hipotenusa é igual a x. Veja só, eu tenho cateto oposto e tenho hipotenusa. Olhando para essas três relações aqui, qual é que aparece cateto oposto e hipotenusa? É o seno. Então, o seno de quem? O seno desse ângulo, né? O seno do ângulo, aqui é um ângulo qualquer, e aqui eu tenho um ângulo. Então, o seno de 30 graus é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o cateto oposto? 5. Quem é a hipotenusa? X. Então, 5 sobre x. Pessoal, eu vou colocar no outro slide, mas seno de 30 tem um valorzinho, uma tabelinha bem legalzinha. Eu vou adiantar para vocês aqui, é 1 sobre 2. Então, já substitui, esquece isso daqui para não atrapalhar, a gente vai trabalhar só com isso agora. Produto dos meios pelos extremos. X vezes 1, x, 5 vezes 2, 10. Aí você colocaria aqui a unidade, por exemplo, se aqui fosse centímetro, colocaria centímetro, tá? Então, é como a gente calcula isso. Agora vamos passar para o outro slide, que eu vou construir o gráfico com vocês. Bom, vou construir aqui
a tabelinha, vou pausar rapidinho para poder ganhar tempo, tá? Então, dando continuidade, agora com o gráfico semi-pronto, que eu quero completar com vocês, eu tenho esses ângulos, como a gente chama de ângulos notáveis, tá? 30, 45, 60, e vamos construir essa tabelinha. O passo a passo para construir é simples, certo? Segue aqui. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Primeiro passo. Agora, divide tudo por 2. E põe raiz em todo mundo, no numerador, tá? Só que assim, a raiz de 1 é 1, então nem preciso colocar. Mas aqui precisa, aqui precisa, aqui precisa e aqui precisa. Aí tem aquela musiquinha, né, do Natal que eu falei pra vocês. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Vamos pôr a raiz no 3 e no 2. E agora vem a parte da tangente. A tangente é diferente, venha aprender. Raiz de 3 sobre 3, 1. Raiz de 3. E essa música continua. E se for secante? Só que isso não vem ao caso pra gente ainda. Então, construída a tabelinha. Né? Fácil, tranquilo. Agora, vamos lembrar aqui o que a gente usou na passada? Foi o seno de 30. Olha quem é o seno de 30. 1/2. Ah, professor, isso é a questão desse cosseno de 45. Raiz de 2 sobre 2. Se desse tangente de 60, raiz de 3. Então tudo isso vai se ajustando, tá? Tudo isso a questão vai mostrando para você. Geralmente quando aparece raiz de 3, a questão fala algo como use raiz de 3 igual a 1,7. Algo assim. Então ajuda, né? Fica mais fácil trabalhar do que com raiz. E, bom, é isso, né? Essa tabelinha é que a gente usa para resolver aquele tipo de questão. Vou pegar um exemplo aqui mais simples. Quer dizer, mais simples não, até mais difícil, mas vamos lá. Um bombeiro, deixa eu mudar aqui essa angulação. Um bombeiro vai fazer o resgate de, sei lá, de alguma pessoa que está no topo de um prédio. Está no topo de um prédio. Está aqui em cima a pessoa. E o bombeiro vai colocar a escada aqui embaixo, sabe? Então, diz lá que sabe-se que a angulação segura para uma escada, eu não sei, eu estou chutando só para facilitar na questão. A angulação que a escada tem que formar é de 45 graus. Por quê? Se ela formar uma angulação maior, ela vai ficar muito em pé. Se ela for, e pode cair para trás. Se ela formar uma angulação menor, ela vai ficar muito deitada e pode escorregar e cair de vez. Então, a segura é 45 graus. O que é que sabe? Sabe que a altura do prédio é de 10 metros. Tá? A altura do prédio é de 10 metros. O bombeiro ele quer saber qual vai ser o tamanho da escada que ele vai utilizar. Bom, considerando que esse prédio foi bem construído, que ele não está torto, né, forma-se um ângulo de 90 graus aqui. Tá? Com isso é um triângulo retângulo. Logo, a escada ela vai ficar aqui, ó, né? E esse lado aqui é o que pra gente? É a hipotenusa, porque ela está de frente pro ângulo reto. Vamos lá. A escada é o x, né? Com relação a esse ângulo aqui, esse lado é um cateto,
e esse outro lado é outro cateto. Esse daqui vale 10, esse daqui a gente não sabe. Na verdade dá para saber é 10 também, porque aqui é 45 também, enfim. Já é outro assunto, mas aqui é 10. Mas vamos lá. Suponho que eu não saiba disso. Aqui é 10, aqui é x, eu quero saber o valor de x. Esse cateto, com relação ao 45, ele é oposto, vou colocar aqui cateto e cateto. Com relação a esse ângulo de 45, esse cateto aqui, ele é oposto ou é adjacente? Ele é oposto, né? Porque ele está do outro lado. Então, cateto oposto. Logo, o que a questão deu pra gente? Cateto oposto é igual a 10, hipotenusa é igual a x. Qual daquelas relações do slide anterior usa cateto oposto e hipotenusa? Exatamente. Seno de 45 graus vai ser cateto oposto, que é o 10, sobre hipotenusa, que é x. Só que eu sei quem é o seno de 45, ou não? Não lembra? Vamos para a tabela. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Tá? Raiz de 2 sobre 2. Vai ficar então, eu vou substituir, né? Raiz de 2 sobre 2. E agora é só aplicar. Esquece isso daqui. Agora é só aplicar o produto dos meios pelos extremos. Raiz de 2 vezes x é igual a 20. Raiz de 2, vamos usar 1,4. Eu vou continuar aqui em cima, tá? Então, x vai ser igual a 20. Esse raiz de 2, que é 1,4, vai estar multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. Ó. Dividindo, certo? E isso daqui vai dar aproximadamente 14,3 metros, né? Porque eu comecei com metro aqui, então não posso esquecer da unidade. Então, é isso. Eu usei a relação do seno, né? Poderia ser cosseno, se ele tivesse me dado esse lado daqui, tá? Poderia usar o cosseno, que aí seria cateto adjacente, né? Mas como ele deu o cateto oposto, eu usei o seno. E a gente tem que aprender a fazer essa tabelinha. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando pegar a prova é colocar essa tabelinha aqui para não esquecer. Certinho? E... Bom, no mais eu acho que é isso. Eu coloquei mais 2 slides aí à frente, porque poderia ser que eu precisasse de mais. Mas eu vou fazer o seguinte. Vamos relembrar aqui. Seno de alfa é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno de alfa é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. E tangente de alfa. Alfa é um ângulo qualquer, tá? Tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. Seco, coca e coca. Ok? E ainda tem mais um slide para eu gastar. Gastá-lo-ei desejando uma boa prova a todos vocês. Valeu, pessoal.